Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Debaixo do Vulcão, de Malcolm Lowry. É um livro da Alfaguara, é um livro que já está com um desconto bem bom. Esse livro parece que foi editado aqui no Brasil em 2021. É um livro que eu gostei muito, mas a verdade, eu tenho que falar para vocês que eu comecei a ler esse livro várias vezes e parei. Eu custei a terminar o primeiro capítulo desse livro. Tá? Talvez pela circunstância dos locais onde eu escolhi para ler. A primeira vez eu tinha acompanhado uma pessoa, estava aguardando e aproveitando esse tempo, enquanto aguardava para ler, de repente o ambiente para iniciar a obra não era o melhor. Então, assim, eu comecei esse livro várias vezes e parei. Várias vezes mesmo. Mas, no último final de semana, eu resolvi ler esse livro e gostei muito. Eu já tinha vontade de ler há bastante tempo, mas gostei muito. Bem, agora é um livro que não é fácil de gostar dele, não. Muitas pessoas não vão gostar. Muitas pessoas podem detestar. Então, assim, antes de optar por fazer a compra, se estiverem em dúvida entre um outro livro, é melhor deixar para depois, porque é um livro diferente na maneira em que ele é escrito. Tá? É um livro, ele tem uma escrita ousada. No primeiro capítulo a gente tem dois amigos no México, no final dos anos 30, eles estão se referindo a uma pessoa que que eles chamam de cônsul. Um cônsul inglês que tinha passado um tempo no México. Os dois se lembram disso, estão lembrando dessa situação, comentando sobre esse cônsul, ou talvez um ex-cônsul, porque ele acaba por abandonar a carreira diplomática. Isso é o primeiro capítulo, que vai até a página 48. Depois, o livro tem mais muitas páginas, quase aí mais umas 341 páginas em vários capítulos a mais, mas que tratam de apenas um dia. Trata apenas de um dia. Então, assim, não tem a mesma dificuldade que o Ulisses, tá? Mas é um livro que algumas situações elas se arrastam muito para poder acontecer uma definição. A gente tem aí mais de 300 páginas tratando de um único dia em 1938, o Dia dos Mortos no México em 1938. Então, assim, e além desse detalhe, ele mistura muito aqui reflexão, situações reais, diálogos, pensamentos, lembranças. Há uma mistura bem grande disso. Anúncios, cardápios de restaurante, há uma mistura disso aqui. Então, assim, não é todo mundo que gosta, e não gostar não tem problema nenhum. Então, assim, de repente, ao ler, não tem questão de maturidade na leitura, não. Vocês que leem e que às vezes acham que essa é uma questão de maturidade, não é isso. Às vezes é uma questão de gosto mesmo. E eu falo muito isso aqui no canal, que os livros que eu trago são livros que o único critério para mim, o único critério para eu trazer esses livros aqui, o único critério que eu sigo é o critério do gosto. São livros que eu gosto, eu li e gostei. Inclusive li alguns livros que eu pensava em trazer para o canal e não trouxe porque eu não gostei mesmo, até de alguns autores consagrados. Tá? Silêncio mesmo foi um livro desse, que eu li, assim, é um livro muito pequenininho, li assim que lançou, eu pensei em fazer aqui um vídeo para o canal, mas seria um vídeo muito ruim para o livro e eu não gostei de fazer isso. Então, os livros que eu trago são sempre livros que eu gostei de ler. Bem, então a gente tem esse cônsul, ou um ex-cônsul, porque ele abandona a carreira diplomática no México. A mulher separou dele, foi embora, mas ela retorna. Esse é o dia do retorno dela, que talvez fosse a salvação dele. Um homem assim,
que, ao ler a obra, a gente percebe que ele está além de qualquer salvação. Ele está além de qualquer salvação, porque ele está numa rota de autodestruição muito intensa. Ele é um sujeito que viajou o mundo, que esteve no Oriente, principalmente na Índia. Isso não é algo incomum nesses ingleses, principalmente ocidentais, que conheceram o Oriente. Ele meio assim, ele está meio desiludido com o mundo material, com as questões materiais, com a questão das posições sociais, da fé, da religião tradicional no sentido ocidental aqui, né? Não no sentido tradicional com relação ao Oriente, no sentido ocidental. Ele está meio desiludido, ele está numa busca espiritual para se encontrar, para encontrar uma verdade, para encontrar um sentido. Então ele faz uma viagem espiritual. Existem referências a vários livros tradicionais do Oriente sobre religião, né, costumes, inclusive. Ele faz essas referências aqui. Mas ele também não encontrou aquilo que ele buscava. Tá? Esse cônsul ele não encontrou aquilo que ele buscava. Ele se mantém desiludido, ele se mantém muito distante, ele não valoriza coisas que ele considera superficiais. Inclusive, ele abandona a carreira diplomática. Ele abandona essa carreira diplomática, ele deixa esse cargo que é importante, que tem uma remuneração, enfim. Ele abandona isso e ele se mantém muito distante de tudo. É como se ele estivesse vendo tudo o que acontece um pouco acima, um pouco distante. Então ele conseguiria ver com mais profundidade. E aí ele perde toda a esperança, perde toda a ilusão com relação ao mundo, à sociedade. Vem ainda para ele, às vezes, alguns flashes dessa esperança, mas ele é um homem completamente desiludido. É um homem que consegue ver, através do véu da ilusão, a realidade das coisas. Ver o quanto tem de farsa, o quanto tem de sórdido, o quanto tem de crueldade, o quanto tem de mentira, o quanto tem de ilusão mesmo, né, nas relações entre as pessoas. E algo que ele fala muito é que ele gostaria que não houvesse intervenção, principalmente na vida dele, porque as pessoas estão preocupadas com ele, mas ele quer um pouco de paz para viver, ele não quer essa intervenção, e ele acaba fazendo uma analogia com a intervenção que os países fazem em outros países, enfim, ele fala muito disso aqui. Essa ex-mulher que volta, há um amor profundo entre os dois, há um amor profundo nesse casal, mas ele tem um meio-irmão morando com ele. Esse meio-irmão acaba tendo aqui um triângulo, há indícios de um triângulo amoroso que aconteceu, de traições, de mentiras, de farsas. Ele ficou sabendo disso, então isso cria nele ainda uma resistência maior, embora haja um sentimento profundo dele pelo irmão, do irmão por ele e da mulher amada que retornou. Tá? Bem, o vulcão aqui, existem mesmo os vulcões no México, mas aqui o vulcão seria a ameaça da guerra, a sombra da guerra. O mundo está às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O livro foi escrito um pouco depois, foi publicado um pouco depois. Mas, então, assim, é um retrato de algo que está para acontecer a qualquer momento. Como se a violência, ela observasse os homens e estivesse a todo instante com a possibilidade de se fazer presente. Uma violência brutal, uma violência de exploração, uma violência destrutiva. A guerra, o vulcão e a violência são um espectro aqui que rondam a vida da humanidade. Por mais que se criem tentativas de evitar essa situação, ela acaba acontecendo, ela acaba se repetindo. E o cônsul, ou ex-cônsul, porque ele abandonou, mas muitas pessoas se referem a ele como cônsul aqui.
ele, de certa forma, é um contraponto dessa guerra, dessa violência, porque ele é o diplomata. A diplomacia, em tese, seria uma tentativa de evitar a guerra, né? Uma tentativa que, no mais das vezes, quando ela acontece ou tende a acontecer, acaba sendo infrutífera. Mas o cônsul representa um pouco dessa tentativa de paz num mundo assolado pela destruição, pela violência, né? E aqui, o meio-irmão dele, ele é um sujeito que tem uma fé revolucionária profunda. Inclusive, ele a todo momento ele está preocupado com o que está acontecendo na Guerra Civil Espanhola. Ele faz várias referências, principalmente a algumas batalhas da Guerra Civil Espanhola. E ele tem uma fé revolucionária profunda, que o cônsul vai expor a ele o quanto dessa fé também é uma ilusão, de quanto é uma mentira, de quanto há de opressivo, de destrutivo nessa fé que ele abraça, né? De quanto há de destruição humana, de quanto há de ridículo nessa entrega desesperada a uma nova fé. E aqui esse meio-irmão dele chama de igreja verdadeira. Isso para mim é muito simbólico, porque alguns filósofos do século XIX anunciaram a morte de Deus, né? Isso alguns filósofos. E para substituir essa fé, uma fé secular, ou mais de uma fé secular, acabou ocupando esse vazio, esse espaço. E nós tivemos diferentes tipos dessas crenças que existiram tanto à esquerda quanto à direita, e num mundo que acreditava que o abandono daquilo que eles consideravam uma superstição, daquilo que eles consideravam algo obscuro e que talvez teria até patrocinado a violência, né, foi substituída para algumas pessoas, para alguns grupos, por algo muito mais violento, muito mais destrutivo, muito mais sombrio. A crença, a fé secular, que foram o comunismo e o nazismo no século XX, dificilmente vão ser igualados. A capacidade de destruição de vidas, de sonhos, de projetos, de pessoas, de carreiras, independente de idade, de sexo, enfim, sabe? Uma onda avassaladora de destruição que varreu o século XX, que assombrou o século XX, e que foram crenças seculares, irmãs, diferentes. É claro que elas são diferentes, mas elas são irmãs e têm muitas proximidades e semelhanças. E esse cônsul ou ex-cônsul, ele acaba mostrando isso para o meio-irmão dele. E algo que ele mostra de forma bem concreta aqui é de quanto a violência se espalha entre as pessoas, entre os homens. Mesmo mais explorado, mesmo a vítima mais explorada, ela tem situações em que ela é capaz de explorar o seu vizinho do lado, o seu irmão, enfim. A exploração ela é apontada aqui como algo universal, sem ser propriedade exatamente das classes exploradoras. É isso que ele mostra. Vários ismos que existem para justificar a violência e a brutalidade entre os homens, ele traz aqui para dizer o seguinte: não, essa é a essência do homem. Então esse personagem, essa figura interessante, a gente vai acompanhando aqui principalmente as reflexões dele. Então, como eu disse para vocês, é uma escrita difícil, porque tem diálogos, tem cardápios, tem lembranças, tem situações em que elas todas vão se misturando. Ele não faz isso apenas com o personagem principal, que é o cônsul. A ex-mulher que voltou e o meu irmão também aparecem aqui, mas são menos interessantes e menos profundos do que ele. Ele está num caminho de destruição. A questão do vulcão aqui, que eu disse para vocês, da violência e da guerra, ela também tem um aspecto interior muito interessante, porque ele é um cara que não conseguiu encontrar o que ele procurava, e ele se voltou para um caminho de talvez encontrar algo, mas um caminho destrutivo, que é o caminho do álcool. Ele bebe sem parar.
ele bebe sem parar, ele está a todo momento distante de tudo e de todos. Aqui chega a ser doloroso o quanto pessoas, por detalhes, por incompreensão, por uma dificuldade de comunicação, elas se afastam. É o que acontece com ele e a mulher amada. Né? Eles não conseguem se entender. No momento que ele gostaria de abraçar, de falar algo carinhoso para ela, ele acaba dizendo algo completamente diferente. E eles vão se desentendendo até que numa lucidez de bêbado, numa grosseria de bêbado, ele acaba dizendo verdades muito profundas. Quem já conviveu com uma pessoa que bebe demais, ou que bebeu demais, ou que num determinado momento exagerou na bebida, já passou por uma situação dessa. Verdades profundas, mas que deveriam ficar guardadas, talvez deixadas de lado, porque trazê-las à tona não vai melhorar as coisas. Mas a bebida, o álcool, ele tem essa qualidade perversa de, às vezes, trazer verdades que deveriam ser deixadas escondidas. Não é? Então, assim, ele tem um sofrimento muito profundo, ele está muito empenhado em se autodestruir com essa bebida. Ele bebe sem parar, ele bebe durante todo esse dia, ele apenas bebe. E há uma preocupação, e todos estão preocupados com o fato dele beber. Mas, enfim, ele caminha para a tragédia, e ele parece gritar aqui, meio repetindo o filósofo, porque existe algo e não apenas um nada. O existir, a existência incomoda muito ele. O ser, o estar presente, a consciência se torna um peso profundo para ele. Então parece que ele acaba desejando a própria destruição, ou parece que ele sabe que está num caminho de destruição. O final é trágico, o final é ruim, o final é muito ruim, o final é doloroso de certa forma, o final ruim nesse sentido, de dor para os personagens. Não é um final mal feito, não é um bom final. É um final do qual eu gostei muito, tá? Bem, mas eu já falei bastante. O livro é bom de ler, eu gostei. Não é esnobismo da minha parte falar que gostei dessa obra por ela ser escrita de um jeito diferente, não. Porque às vezes eu não gosto, e quando eu não gosto, eu nem perco o meu tempo de trazer aqui para apresentar para vocês. Mas eu só digo que vocês devem ter cuidado, porque não é uma leitura que vai agradar a todos. Bem, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.